Veja agora o que diz a previsão do tempo para o domingo. A passagem de uma frente fria pelo oceano aumenta a quantidade de nuvens e traz chuva fraca ao vale, litoral e Serra da Mantiqueira, o que causa declínio da temperatura e sensação de frio. As mínimas chegam aos 9 graus em Campos do Jordão, 13 graus em Cunha, 18 graus em Taubaté. Já as máximas chegam aos 20 graus em Lorena, 25 em Ubatuba e também Caraguatatuba. Balanço divulgado essa semana pela Secretaria de Estado da Saúde revela que o número de transplantes cresceu em todo o estado de São Paulo. Mesmo com aumento de 38% nos 4 primeiros meses desse ano comparado a 2011, mais de 27 mil pessoas estão na fila à espera de um órgão em todo o país. Foram 10 anos de angústia e sessões de hemodiálise. A única saída de Jorge, que sofria de insuficiência renal, era o transplante de rim. A chance de uma vida nova veio em março deste ano, quando finalmente ele conseguiu recuperar a liberdade. É uma sensação de alívio, né? É uma sensação boa, não resta dúvida, né? De você ter mais liberdade, você quer fazer uma viagem, você não pode sair fora da cidade. Jorge está entre os beneficiados pelo aumento na quantidade de transplantes registrado no estado de São Paulo. Dados da Secretaria de Estado da Saúde revelam que de janeiro a abril de 2012, o número de cirurgias cresceu 38% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já faz alguns anos que o Ministério da Saúde vem implantando uma política de incentivo ao transplante. Essa política ela acaba tendo um efeito a longo prazo. Nós sentimos isso ano passado, onde o Brasil bateu o recorde de transplante, que já era nosso mesmo. Maior conscientização das pessoas, maior conscientização da classe médica, tudo isso tem colaborado para esse crescimento. O transplante de rim foi o que mais contribuiu para o resultado positivo, seguido do de córnea e coração. Apesar do bom desempenho, mais de 27 mil pessoas ainda aguardam na fila do transplante. Jaci espera há quase 6 anos um doador de rim. A gente fica aqui numa expectativa tremenda, né? Às vezes passa mal, mas é difícil. Eu passei mal poucas vezes. A pressão sobe, às vezes abaixa muito. Vamos vivendo, né? Vai fazer o quê? O Ministério da Saúde, em parceria com o Facebook, lançou uma campanha para incentivar a doação de órgãos no país. A ideia é fazer com que o usuário da página de relacionamento expresse o desejo de ser um doador. Toda iniciativa é válida. A conversa que nós estamos tendo aqui ela é válida. Toda iniciativa que é feita, todos os programas, todos os projetos. O Facebook hoje é uma ferramenta de divulgação de informação tremenda. O Ministério da Saúde está aproveitando disso, que faz parte do contexto social que a gente vive hoje, para tentar educar as pessoas a respeito de transplante. Somente no estado de São Paulo, para cada 1 milhão de pessoas, apenas 22 são doadoras. Com um índice tão baixo, Cláudio, que sofria de insuficiência renal, chegou a pensar no pior. Quando você faz hemodiálise, você entra numa máquina e já entra ruim, né? Porque é fazer uma limpeza de sangue. E aí é feita essa limpeza de sangue com a máquina e tal. São 3 horas, 3 vezes por semana, 4 horas às vezes, dependendo de como está o seu organismo. E quando você sai de lá, a sua pressão está alta, você tem dor de cabeça, você tem mal-estar, é uma coisa ruim, muito ruim. Mesmo depois que o sangue foi limpo e tal. Então, tem horas que você tem vontade de desistir. Para surpresa da família, a esperança estava literalmente ao seu lado. A esposa decidiu fazer exames e descobriu que poderia salvar a vida do marido. Se a gente pode ajudar, por que não? E para mim foi um sentimento de maternidade, de ter dado a vida a alguém. E eu não me arrependo. E uma coisa assim que eu deixo bem claro para todo mundo, que se eu morrer, eu quero que os meus órgãos sejam doados. Se eu estiver em condições físicas de poder fazer essa doação, eu quero que seja feita. O transplante aconteceu em 2006. Hoje, os dois levam uma vida normal, com a certeza de que o laço agora é eterno. Além do que eu já tinha, aquele carinho por ela como pessoa, não só como esposa, hoje a coisa é muito mais forte, quer dizer, eu tenho parte dela junto comigo, né? Então a coisa fica mais, une-se mais, né? Tanto como físico, mas como
pessoa também, como alma, vamos dizer assim, né? E a gente continua falando sobre saúde aqui no Band Cidade. No inverno, é maior a incidência da gripe. O tipo H1N1 avança na região. Em São José dos Campos, por exemplo, são 5 casos confirmados, sendo que 2 pessoas morreram por complicações. Sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a doutora Maria Ângela Barguil. Ela é infectologista da Vigilância Epidemiológica de Taubaté. Boa noite, doutora. Boa noite. Qual que é a situação de Taubaté? Na verdade, a gente sabe que o H1N1 está circulando em Taubaté. O pronto-socorro municipal, ele é uma unidade sentinela de gripe. Ele faz parte de uma cadeia mundial. Então, durante o ano todo, são coletadas amostras de pacientes que estão com sintomas respiratórios. E essas amostras, elas são enviadas para São Paulo e depois enviadas para os Estados Unidos, onde se faz um grande estudo, né, de quais os vírus que estão circulando no mundo. Então, nós temos recebido resultados positivos para H1N1. No entanto, aqui em Taubaté, na nossa região de Taubaté e até o fundo de Vale, nós não tivemos óbitos por H1N1. Nós já tivemos casos. Em Taubaté, nós não isolamos nenhum. Mas no vale, daqui de Taubaté até o fundo do vale, nós tivemos já um caso isolado de H1N1. A situação, nesse momento, é muito diferente daquela situação em que teve a epidemia de gripe, que nós vimos óbitos e tudo mais. No entanto, talvez por conta disso, a procura pela vacina foi muito baixa. Então, ou seja, as pessoas relaxaram no inverno um pouquinho. Na preocupação com a vacina. E aí a cobertura foi baixa. Exatamente. E existe a possibilidade ela tem sido, nós temos surtos no sul, principalmente no sul do país, em algumas cidades, estados do Sudeste e mesmo no estado de São Paulo. Então, a população não deve deixar de se vacinar. Deve procurar os postos para tentar vacinar. A gente já vai falar das medidas preventivas, doutora, mas vamos lembrar o pessoal de casa o que é a H1N1. É também conhecida como a gripe suína, né, doutora? Na verdade, hoje ela é chamada de gripe A, mas ela ficou como gripe suína porque o porco foi o grande laboratório do vírus, no sentido em que foi dentro do porco que esse vírus foi montado, né? Porque o porco, tanto o porco quanto as aves, eles transmitem, eles são capazes de albergar o vírus e dentro do organismo deles os vírus fazerem mutações e sair um vírus novo, e sair contaminando por aí. Então, por isso que ficou o nome de gripe suína, porque nessa gripe o porco é que foi o grande... E ela é perigosa, né, doutora? Se não tratar, pode matar, pode ter complicações. Ela é um vírus que surgiu novo, né? Hoje ele está tendo, a gente vê surtos esporádicos, mas a gente sabe que ele está circulando. E lembrar a população que ele pode dar uma febre muito alta. O sintoma da gripe é diferente do sintoma do resfriado. A gripe cursa muito com febre muito alta, dor no corpo, dor nas juntas. A gripe A, no caso. A gripe A, ela dá com muita dor muscular. O paciente fica ele se sente muito mal e ele pode evoluir rapidamente para uma insuficiência respiratória, que é dificuldade para respirar. Então, essa grande característica desse vírus, que foi a causa da morte, ele provoca um processo inflamatório no alvéolo pulmonar, dentro do pulmão, e ele pode levar a óbito. Então, sentindo isso que a senhora falou, é necessário procurar um médico. Porque às vezes a pessoa pensa, eu estou com uma gripe, daqui a pouco passa. Não é bem assim, né? Não é assim. E também saber diferenciar o que é resfriado de gripe. Resfriado é aquela coisa que olho lacrimeja, o nariz escorre, você tosse, né? Às vezes a garganta... Mas no geral, o teu estado geral tá bom. Agora, a gripe, ela dá febre muito alta e ela sempre vem acompanhada de dor de cabeça, dor muscular, dor no corpo, dor nas articulações, nas juntas, né? Mal-estar, às vezes, com dor abdominal e até diarreia. Então, são sintomas diferentes, né? As pessoas saberem diferenciar e procurar. Sempre que tiver uma febre alta, que você tomou o remédio, aquela febre baixou um pouquinho, mas voltou, deve procurar exatamente, deve procurar um serviço de saúde. Tá certo. A gente falou da vacina, vamos falar também de alguns cuidados com a higiene que a pessoa deve ter para evitar a proliferação do vírus, é isso? Eu acho isso extremamente importante, porque assim,
Se você sabe que você está com a gripe e você fica assoando o nariz ou pondo a mão na boca para tossir, depois você pega uma maçaneta, pega numa porta, pega corrimão. Então, sem ter feito uma desinfecção da mão, é complicado. Você pode estar passando isso, porque outra pessoa pode pegar naquela maçaneta e imediatamente levar a mão por algum motivo para coçar o nariz, fazer alguma coisa. Então, é complicado essa situação. A gente pede então que as pessoas, quando tiverem com gripe, primeiro, evitar a circulação. Primeira coisa é evitar a circulação. A segunda coisa é sempre ter o cuidado de lavar as mãos, desinfetar com álcool em gel para você poder não estar transmitindo. Muito obrigada pela sua Eu presença que agradeço. aqui. Tenha uma boa noite. Obrigada a você também. E no próximo bloco, o Festival Gastronômico agita Caraguatatuba neste fim de semana. Agora, às 7h11, a gente volta já já.